Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Agradecendo de antemão o Armando Burdi, que ficou esses dias todos aqui. Eu em Brasília trabalhando e o Burdi aqui apresentando Pampa Debates. E apresentou com um brilho fantástico que é que ele tem. Um dos jornalistas mais consagrados do Rio Grande. Verdade. E hoje temos o prazer de receber... Peraí, deixa eu colocar o Grêmio aqui, o seu devido lugar, de cabeça para baixo, César Pacheco. Aí estava com a bandeira do Grêmio de cabeça para baixo. Se é que bandeira tem cabeça? Não, Pacheco. já deu muita polêmica esse negócio de bandeira aí, de Tudo hino, bem, né? Pacheco? Tudo bem, graças a Deus. Foi um prazer estar aqui contigo, depois de andar lá por Goiânia e por Brasília, né? Teve lá Não, Goiânia quem teve foi tu. Centro do Poder. Não passasse a Abadiana, não? Não, esse foi tu. E disseram que tinha uma consulta marcada. Não, esse foi tu. Bom, Não transfere... e eu vi as tuas Não, fotos. eu fui a com o Brasília. general Mourão, com o presidente Temer, com as Bolsonaro. mais altas autoridades de Brasília, presidente eleito, presidente atual, o vice-presidente, que eu sei que são todos teus amigos também. E fico orgulhoso de ter um amigo assim tão bem relacionado, né? Com o poder em Brasília, né? E eu sei, agora, hoje, ao meio-dia, eu encontrei o Coronel Zuco, que se elegeu deputado, junto com o Rui Irigará. 166 mil votos. O Irigará, e disseram que estiveram contigo. O Marcel Van Hatten também esteve contigo lá. E fiquei Por que feliz. você encontrou com eles? Ali na Barbeda, no almoço do Clube do Comércio. Ali tem almoço ali no Clube do Comércio? Muito bom. É da ali na Marcelo. sede... Muito bom. Bom Campestre, ali é sede sede campestre campestre, deles, é a parte do tênis também. E é um lugar que tu estaciona no Praia de Sede Belas. esportiva, então. Sede esportiva. E vai ali. É o buffet Barcelos, do Pedro, que faz. E o serviço é muito bom e está sempre bem frequentado. Obrigado por teres me convidado para ir alguma vez. Tu estás em Brasília, tu devia estar comendo lá naqueles restaurantes, São Francisco, aqueles restaurantes bons lá. Onde no Piatello. Piatello, aquela casa. Que história é árabe. essa, tu e hoje o João de Almeida Neto circulando, Mazembe Day? O que é isso, Mazembe Day? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu passei há pouco aqui no viaduto, vindo para cá, e vi cheio de balões, de festa. Deve ser alguma comemoração, né, do viaduto do Mazembe ali. E eu não sei o que pode ser, mas tem um clube no Congo, é um clube muito importante do Congo, que há 8 anos atrás ninguém esperava, ganhou do Internacional lá, né? Que diaba no gol, fez aquela dancinha, né? Dançando no campo. Eu acho que isso... Tu acha que merece comemoração? Não é um dia triste pro futebol gaúcho? Ou não foi um dia triste pro Para mim futebol não foi gaúcho? triste. Tu sabes as minhas cores clubísticas, né? Tenho certeza que quando acontece qualquer coisa errada com o Grêmio, o pessoal do Internacional, os torcedores, né? Paulinho, como é que tu vês essa comemoração dos gremistas aí do Mazembe Day? Tu como colorado? Eu acho que isso aí... Eu acho triste isso. Acho porque triste. foi o outro time, né? Quer dizer, o adversário internacional, eu não comemoro. Eu acho que isso aí é bobagem. A gente tem que comemorar as nossas vitórias, né? As nossas glórias. Não, isso aí é bobagem, né? Mas tu sabe que o Mazembe serviu para alguma coisa. Apagar o Celupa. Ninguém mais fala em Celupa. Não foi, o César Pacheco? Tem. Apagou o Celupa, aquela derrota assim, do Inter pro Celupa em Guaíba. Apagou com o Mazembe. O Mazembe superou tudo isso. É verdade. Mas aí parece que vai ter uma janta hoje aí do pessoal que comemorou na época. Tu vai disso, fala a verdade. João da Almeida atrás. Neto está reunindo lá no bar do Beto uma turma lá para comemorar. Acho que sim, né? Ué, tu foi convidado? Como é que tu acha? Acho que sim. Acha que sim? Não. Tu que me contou, agora tu acha. Ou tu não tem convicção das coisas que tu me diz? Não, tenho convicção de tudo que eu falo. Então foi tu que me contou tem a que o João de responsabilidade Almeida também. Neto está organizando
uma festa lá no bar do Beto para comemorar o Mazembe. E não só isso, na época, ele e o Leonardo Lamaca fizeram camisas do Mazembe e distribuíram para todos os seus amigos. Eu, inclusive, fui agraciado. Isso é uma agressão até o irmão do Leonardo, que é o Cláudio, que é colorado. Mas é o xiste do futebol que tem a graça. Esse politicamente correto está errado em tudo. Está errado na política, está errado no futebol. Pô, o que vale no futebol é a gozação. Pô, eu me lembro quando o Grêmio perdeu pro Ajax, eu era diretor de futebol em 95, o pessoal saiu para todas as sinaleiras de Porto Alegre, tinha o pessoal com vidro de Ajax, aquele limpa-vidro, não sei o quê, nas ruas festejando. Pô, isso é que é a graça do futebol. Se nesse momento tirarem a gozação, se eu não me engano, parece que o Quidiaba vem a Porto Alegre aí. Trouxeram o Quidiaba com camisa do Grêmio, inclusive. E é assim, o futebol é assim. A graça do futebol é essa aí. Agora, vamos deixar de ser Vamos botar o Omar correto, Ferri na conversa, doutor Paulo Guimarães. Estou ouvindo. Doutor Omar Ferri. Prazer tê-lo aqui, Omar. Prazer é meu. Depois do teu glorioso retorno de Brasília, receba, portanto, o meu grande abraço. Como é que tu está vendo a atuação do Bolsonaro na escolha dos seus ministros? Te entusiasmou com as escolhas? Tu tem restrições? Em primeiro lugar, acho que o Mourão vai ser um muro forte para manter uma certa linha neste governo. Considero também que a escolha do Moro foi excepcional. A escolha do nosso... Moro? Quem é Moro? Do juiz... Do Moro? É Moro ou Moro? Moro. Eu chamo de Moro. Não é Moro. Moro, tá. Foi excepcional. Quer dizer, foi o homem apropriado para desempenhar as funções no Ministério da Justiça. Considero também que o nosso companheiro aqui do Rio Grande do Sul, que é ministro... O Onyx. Não é o Onyx. O chefe da Casa Civil, que é o mais importante dos ministérios. Osmar Terra. Mais importante dos ministérios é o Onyx Lorenzoni. Esse esteve junto com ele desde o início. Eu estou falando os escolhidos. Acho que o Osmar Terra é um homem de grande capacidade administrativa, com lastro de honestidade extraordinária. Eu estou muito satisfeito com a escolha do Osmar Terra. Conhece a área, né, Omar? Conhece a área. Conhece a área. Eu acho que é o homem certo para o lugar certo. O Bolsonaro botou as peças. Agora, certo. Quem lê, por exemplo, hoje o teu jornal, quer dizer, o jornal O Sul, tem 2 páginas, ou pelo menos 1 página e meia, de críticas com relação a um coronel que era assessor do filho do presidente que se elegeu senador. Ele está meio complicado com recebimento de dinheiros, não tem explicação. É ele ou o motorista? O motorista também. Não, também não. E nomeou um deles, me parece que foi esse militar, nomeou para Câmara Federal, e esse cidadão teve, durante quase todo o tempo que ele foi nomeado, morando em Portugal. Não foi Câmara Federal, foi Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Porque o Bolsonaro tem 3 filhos. Aí começam a explicar e não explicam nada, e não resolvem nada, e a explicação não esclarece coisa nenhuma. O Carlos, filho do Bolsonaro, é vereador no Rio de Janeiro. O Flávio, que foi eleito agora senador da República, é deputado ainda, vai assumir em fevereiro, o Senado da República, é deputado estadual pelo Rio. E o Eduardo, que foi reeleito deputado federal por São Paulo. Então são os 3 filhos, Carlos, Flávio e Eduardo. Tudo bem, 3 filhos, sem problema. E o motorista é motorista... Podia ter 3, 6, 10, 30. Do Flávio. Até agora não está bem explicada essa situação que os jornais de todo o Brasil, principalmente a Folha de São Paulo e o Sul, jornal aqui do Rio Grande do Sul, estão tecendo comentários e botando essa notícia que é desairosa para todo o país, principalmente quando eles vão querer justificar o injustificável. Isso até me lembra o tempo do PT, negavam tudo. Não é verdade, não tem prova e papapá. Essa pequena situação está meio parecida com o PT antigo, então isso me preocupa um pouco. Bom, eu comecei a me preocupar com essas coisas quando o Brizola recebeu aquele dinheiro de Cuba para fazer uma revolução no Brasil, o dinheiro desapareceu. E a Coaf nunca negou, nunca tergiversou.
nunca negou, Mas onde é que foi parar nunca aquele dinheiro do tergiversou. Brizola? Uma vez, um amigo nosso, que era jornalista, o Michel do Jornal do Brasil, e da Zero Hora, fez essa pergunta, o Brizola ficou até meio contrariado. Eu poderia Não, até eu dizer estava. Fui lá que na TV eu Guaíba. sei em parte aonde foi parar esse dinheiro. O Brizola, uma ocasião, eu já disse isso aqui. Eu visitei o Brizola e disse, Ferri, eu necessito que tu faça uma pesquisa com relação a um cidadão, um grupo que está no Mato Grosso e um grupo no Nordeste. Eu, como tinha uma ligação com uma professora de geologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, eu pedi que ela verificasse a situação do fulano de tal. O cara pegou dinheiro do Brizola, farras, isso e aquilo, e estava botando tudo fora. $1 milhão de eu dólares. avisei. Não, parte. E o outro que foi para o Nordeste comprou uma bodega, um bar, ou um pequeno armazém. E aplicou dinheiro lá. E o Brizola ficou muito contrariado. Quer dizer, tem que desistir, né? Com esses caras aí. Não podia se conseguir nada. Pegar dinheiro dos coitadinhos cubanos, passando fome lá, miséria, bárbara. Naquela época, tu sabe que eles estavam sendo sustentados pela Rússia, não estavam tão mal de dinheiro assim. Naquela época era interesse, inclusive, de Cuba e de Rússia a instalação de regimes socialistas em todas as partes do mundo onde eles pudessem instalar. Isso Omar, é tão engraçado. foi o tempo da Guerra Fria, né? Comunismo de um lado, Omar, democracia do outro lado, capitalismo de outro lado. Aquele período do governo, antes de Fidel tomar o poder, a arma estava no braço da direita. E quando o Fidel assumiu, passou a arma para o braço da esquerda. Né? Então, quer dizer, era um momento, né? E todo mundo, o mundo achava que Cuba iria melhorar após a tomada pelo Fidel. Mas não é isso que nós estamos perguntando, estou perguntando pelo dinheiro, não adianta tu tangenciar o dinheiro que ele recebeu. Ele te corta, não adianta, ele te corta. Eu acho o seguinte, Ele quer porque quer saber do dinheiro do Brizola. Todo mundo quer saber. E sabe por que ele fez isso? Porque nós estávamos falando de dinheiro possivelmente mal havido do grupo do Bolsonaro. Nos últimos 20 anos, o Brasil só tem dinheiro mal havido. A tal de COAF, eu não sou a favor, eu quero que também seja esclarecido. Se há alguma coisa errada, vamos esclarecer. Tá? Mas a tal de COAF, onde é que ela estava quando começou a ver o mensalão? Eu não vi ninguém falar na COAF, só falava que existia, mas ela basicamente não trabalhava. E agora, de uma hora para outra, começaram a trabalhar Tu tem razão, eu não discuto isso, eu acho que você tem razão. Mas um erro, uma injustiça, uma situação mal feita, não justifica que isso continue agora. Não justifica. Eu me lembro da delação. Um erro não pode justificar o outro. Eu me lembro da delação, eu escutei toda a delação da JBS. O dono da JBS, num certo momento da delação, ele falou que existia 2 contas no exterior em nome dele, sendo 300 milhões de dólares para a ex-presidente Dilma e 200 milhões de dólares para o ex-presidente Lula. E eu vi que esqueceram isso aí, foram só em cima da área do Temer e tal. E eu me lembro até hoje, eu presto muita atenção nessas coisas, porque eu tenho interesse. Bom, tu és da Polícia Federal, tu pode perguntar para os colegas. E ninguém na Justiça pegou para saber onde é que estava, passaram por cima disso aí. Porque então, a Justiça... Há um interesse... A Justiça não investiga. Mas a Justiça manda... Quem investiga mas a Procuradoria e a Justiça pede, as investigações são feitas. Mas só que não houve esse interesse aí, né? Não sei por quê. E hoje as coisas estão muito pontuais, Omar. Tudo que esse novo governo vai fazer, há um policiamento muito forte e grande. E tudo é feito para tentar desmoralizar o governo que vai entrar, mesmo antes de começar. Então, sem prova, sem nada... Esse dia eu vi uma explicação do Onyx Lorenzoni, dizendo que, na realidade, essa movimentação de 1.200.000 reais são 600. Foi depositado 600 e foi retirado 600, entendeu? Então já não é 1.200, mas ninguém tem o interesse em explicar que a movimentação é só 600 mil reais, que é muito dinheiro também, né? Entrou 600 e saiu 600, então é 1.200.000.
Mas ninguém faz questão de dizer que é isso aí. Eu acho que redime um pouco, né? Eu acho que a gente não pode passar a mão por cima de ninguém, é verdade, não, Marco? É isso eu aí. acho que não justifica uma justiça claro que não. com outra. Agora, tem o caso também do Aécio Neves, que está aí essa notícia de que seriam 110 milhões que o Aécio teria para ele e que mandou 20 milhões para um partido, 30 milhões para outro partido, enfim. Eu acho que tem que ser investigado. E se comprovado o fato delituoso, cana nele, bloqueia os bens dele, Pode como ter fizeram certeza, com o ele PT vai em e com os cana. outros. Ele vai em cana, ele tem que ir. E eu votei nele. Não há Tem problema que ir nenhum. em cana. Exatamente, nós não temos É vigarista, corrupto é patifão, de é estimação, ladrão, Omar? é Nós temos corrupto. Lugar de estimação. corrupto é na cadeia. É na cadeia. É isso aí. E o Brasil Olha tem que aqui, passar Omar nisso. Ferri, nota 0. Vocês do PDT não viram o que aconteceu com Brizola, Brizoletas, Demagogo, Fanfarrão, as fazendas do Uruguai, talheres de ouro do Brizola? As más línguas falam. Carlos de Ipanema, senhor Pacheco, nota 10 para o senhor. E Só pra quanta dar uma- bobagem, Omar, aqui em tão ele falou pouco uma tempo. verdade. A fazenda do Uruguai não era do Brizola. Não Eu era? não sei, ele tinha então o Lula impando. aprendeu com ele. Não, isso era do Jango. Isso era da mulher, a esposa do Brizola era do Jango. Não Então tem começa. professor o Lula. Olha, Para aí. O Lula tem professor. Esse cara só sabe dizer bobagem. Não essa é que a é verdade. Carla que disse, rapaz. Quem? Tua vizinha do bairro Ipanema. Mas tá errado. Ela que está dizendo que não sou eu. Isso é bobagem, não é Deu bem nota assim, 0 e não. 10 para o Pacheco. Quer ler de novo, por favor, que eu vou Só contrariar? vocês do PDT não veem. Em primeiro que lugar, foi já não o sou mais. Brizola. Eu estou E rompido suas com o PDT há brisoletas. horas. Vai As continuar. brisoletas ele emitiu Demagogo, e pagou fanfarrão e as tudo. fazendas do Uruguai com talheres de ouro. As Ei, más línguas meu falam. Deus do Carla céu. de Ipanema. Senhor Quanta Pacheco, bobagem, nota meu Deus 10. do céu. Quanta bobagem. Que tu vai dizer que é telespectadora? Onde estão essas talheres de ouro? A fazenda era em Pando e eram 200, 300 hectares de terra. Eu dei Nogueiras Pecan pro Brizola plantar lá. Eu tenho carta Mas ele do disse que Brizola. não era do Brizola Me a agrade- fazenda. Não, o Jango tinha fazenda em Taquarembó. Isso é outra casa, mas é outro caso. Mas o Brizola tinha uma fazenda do... E dois pedetistas aqui, tu e o Paulo Guimarães, hein? Não somos mais. O quê? Não sou Olha mais? aqui, de certa forma, nós não somos. Ô, Paulo Sérgio Pinto, tu te lembra desde quando eu venho atacando o PDT Mas tu nessa ataca, mas tribuna? não sai. Tu continua afiliado. Porque tu não me deixou sair. Pronto. Ele e o Lazier Martins. Pediu. Com o pedido de renúncia e de exclusão partidária pronto, o Paulo Sérgio Pinto e o Lazier Martins disseram para mim, não, aguarda um pouco, Ferri, tá? Só que o pouco já passou. Faz março de 2 anos. Faz dois de anos. que eu pedi a exclusão. E sabe por quê que eu não estou muito interessado em sair agora? Porque a minha ficha de filiação no PDT foi abonada com muita honra para mim por um dos melhores governadores do Rio Grande do Sul e pelo único homem que se interessou pela cultura nacional, Leonel de Moura Brizola. Senhores, sem hipocrisia, por favor, se há desvios, é só questão de provar, pois o fato parece claro. Agora, o deputado Flávio Bolsonaro tem que explicar como é que tudo isso aconteceu. E seja responsabilidade se for verdade. Claro, Boa. isso aí. Carlos Salles, é isso aí. Só com a Tá aí, peneira. tá aí. Acho que tem, só que tem que haver a prova, tem que fazer. Eu acho que o tempo vai dizer. Não podemos fazer um pré-julgamento Claro. aqui sem ter o processo na mão, sem saber. Não porque sai só na imprensa. Isso aí não se pode, né? Olha aqui, César. Adoro o doutor Omar Ferri, esse merece estátua em praça pública. Pobre do doutor Ferri ter que ouvir tanta bobagem, diz a Denise Curso de Porto Alegre. Tem um fã-clube aqui também, hein? ó. Tudo bem, tudo bem. A banca paga e recebe. É verdade. Quando será inaugurada uma estátua em homenagem a Coliguei? Está perguntando aqui o Marco Colorado de Tapes. Enganado, hein, doutor César? Operação Zelote, resultado dos apartamentos do COAF. Achei que sua opinião fosse técnica e não política, o Marcos de Tapes. Olha, Marcos, eu... Agora ele te enrolou. Apartamento da onde que ele falou? Enganado, senhor Sérgio Pacheco, hein? A Operação Zelote é resultado dos apontamentos
do CARF, não é do COAF. Achei que a sua opinião fosse... Ele botou COAF. Achei que sua opinião fosse técnica e não política. COAF é uma coisa, então vou explicar para ele. outra. COAF é uma coisa e CARF é outra. Tá? Te deu a mão. Não tem ligação nenhuma. Né? A COAF começou a aparecer agora. Ministra Damares, o Bolsa Estupro não conterá o crime e será mais um meio de desviar dinheiro público. Punição exemplar será um desestimulador deste ato covarde. Marcelo Portes de Canoas. A ministra, aliás... Castração química eu acho que deveria ter. Isso é o melhor, não é só... Isso aí é um pedido do presidente eleito quando era deputado federal e tinha uma deputada nossa aqui que sempre foi contra, né? E por incrível que pareça, tem muitas histórias sobre estupros aqui no Sul. E teve um estupro, se não me engano, do Champinha, lá em São Paulo. E essa deputada César, defendeu. O pior de tudo nessa escabrosa história é que a própria filha dele está o acusando de tê-la estuprado muito grave. Quando ela tinha 11 ou 12 anos, uma coisa assim. Ela, inclusive, ajuizou uma ação pedindo uma indenização de milhões contra o próprio pai. E são mais de 300 pessoas, senhoras, que foram abusadas por este canalha que deveria ser castrado, porque este vigarista não tem cura. E veja que ele mexe com a crença das pessoas. A pessoa que está ali, está doente, né? Está por si ou por um familiar, Paulo Sérgio. Acreditando que aquele homem pode trazer a cura ou pode curar uma pessoa e de repente ele abusa sexualmente da pessoa. Castração química, com certeza. Abusa e estupra. E tocar na cadeia e jogar a chave fora. Vocês acham que merece castração química, o João de Deus? A lei brasileira não prevê isso. Se provar, mas por favor. Agora eu acho estranho. Basta para vocês 300 depoimentos? Sim, eu acho, mas as coisas têm que ser provadas. O pior Como é que tem depoimentos de coisas que aconteceram há mais de 10, 15 anos, apareceu coincidentemente agora só. E aí as pessoas tiveram coragem de entrar com essa notícia crime, depois de ter acontecido. Poxa, é difícil. Veio até a Ofra, que é a maior jornalista do programa dos Estados Unidos, entrevistar. Ele tem um sucesso internacional. E se ele ficou mais de 20, 30 anos fazendo esses atendimentos aí... O Roman Polanski, olha o Roman Polanski. Teve que se asilar por causa disso. Olha, o pior, Paulo Sérgio, o pior de tudo isto é que eles invocam princípios de religião, princípios humanistas, princípios médicos. Mas qual é a religião do João de Deus? Porque ele faz tudo em nome de Deus. Ele cura em nome de Deus. Ele invoca. Qual é a religião? Eu acho que ele é espírita. Não é, o espiritismo já fez a declaração. Eu não sei o que é. O que ele faz não é espiritismo. Eu acho apenas... Não sei. Não importa, eu acho que... Ele é um grande canalha. Pronto. Ele abusou de pessoas que estavam lá procurando um apoio, uma ajuda espiritual, acreditando que poderia ter mais um tempo de vida para uma doença grave. Invoca a religião para isso. Sabor irresistível e qualidade, Paulo Guimarães, que não te surpreende mais, porque tu provou e gostou das linguiças e salsichões de Alimentos Castro. O chouriço, aliás, aquele que tu fez na tua casa aquele dia... Comprei no Zafre ali. Compraste no Zafre ali da minha... Fez um chouriço, olha, com a cervejinha, meu amigo. Aliás, tu tomou vinho, eu tomei cerveja. Não tomou aquele teu Vega Cecília, eu não quis gastar. Aí eu tomei a minha cervejinha, né? Disponível em toda a rede Zafre. A qualidade vem desde 1960. Um grande abraço ao Flávio Castro. O Cremers informa, o atraso no repasse dos recursos do governo para os hospitais públicos gera sério prejuízo. A qualidade do atendimento médico fica prejudicada. A situação da saúde no estado se agrava a cada dia. É mais um caso em que os médicos se desdobram para atender dignamente a população. Crédito com garantia de aplicação? A Unicred tem. Aproveite as taxas superativas para, a partir de CDI mais 0,29% ao mês e parcelamento até 60 vezes, Paulo Guimarães, para que você use o dinheiro como quiser. E você não perde
rendimento, porque não precisa mexer na sua aplicação. Não perca esta oportunidade que é exclusiva da Unicred. Cooperado Unicred, fale com o seu gerente e aproveite este momento. Nós vamos agora... Que é isso? Ah, pensei que ia dar uma bênção. Pareceu o arcebispo aqui. Ele vai dar uma bênção. Não, nós vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, o Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, presidente da Bienal do Mercosul, pianista, eu ia cantor. falar nele. Schwartzman. Fale nele, então. O que tu quer dizer dele? Não, primeiro deixa a mensagem, depois eu vou informar sobre uma solenidade que houve na cidade de Farroupilha. Aí tu vai falar num outro gênio da medicina. Nós vamos ficar agora com o Dr. Gilberto Schwartzman em seu Momento de Saúde. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a uma de cada 2 mortes. Vale a pena. Obrigado, doutor Gilberto Schwartzman. Omar Ferri, olha aqui. Tu irias falar sobre outro gênio da medicina do Rio Grande do Sul, outro general da mais elevada estirpe brasileira. Claro que eu vou falar nele. E vai falar sobre um grande industrial brasileiro também. Vários. Uns 2 ou 3. Houve na cidade de Farroupilha uma solenidade no Golden Eventos. Solenidade que foi presidida pelo prefeito municipal de Farroupilha, senhor Clailton Gonçalves. Que elegeu a esposa deputada. Deputada estadual. Nessa solenidade foram fixadas diretrizes para o desenvolvimento futuro do município de Farroupilha. Eles denominaram essas diretrizes de Projeto Farroupilha 2040. Na solenidade foram agraciadas pessoas ilustres e importantes que foram designadas embaixadoras do município de Farroupilha. Os homenageados foram, vejam bem estes nomes, anotam esses nomes. Alexandre Grandene Bertelli. General José Carlos Denardi. E doutor espetacular Fernando Lucchesi, uma honra não, uma glória para a medicina. 2 confrades nossos. 2 confrades nossos e um general que só honrou... Estrelas do Pampa Debates. Nossos companheiros do Pampa Debates. 3 nomes fantásticos. Bom, olha, estavam presentes, eu acho, 20% do PIB do Rio Grande do Sul. Foi impressionante a solenidade, onde participaram, segundo o site da Prefeitura de Farroupilha, aproximadamente 500 personalidades. Bárbaro. Merecido. Dentre elas, Clóvis Tramontina, que eu não via há uns 5 ou 6 anos, numa ocasião, numa excursão presidida pelo Vitor Facione, quando era presidente do Tribunal de Contas do Estado. Nós estivemos almoçando com o Clóvis Tramontina e a turma do Tramontina lá em Carlos Barbosa. Adelino Colombo, esse eu abracei, e o Clóvis também. Adelino Colombo,
E, dentre outros. Agora, o general Denardi e o Dr. Lucchesi nos convidaram. Foi um grupo mais ou menos importante aqui, por exemplo. O coronel Edson Pinto, irmão do Paulo Sérgio Pinto. O Jair Soares, ex-governador do estado. E o Gilberto Schwartzman, que estava lá. E lá eu encontrei também Edgar Denardi, um amigo de infância que eu, com prazer, abracei depois de muitos anos. Parente do general Denardi? É parente do general Denardi. Não posso deixar de mencionar a esposa do general Denardi e Dona a esposa... Romari. Exatamente. E a esposa do Dr. Lucchesi. Dona Josiane. O Paulo Sérgio conhece tudo, sabe o nome de todo mundo. Eu já estou numa E a esposa fase... do Alexandre Grandeni? O Alexandre Grandeni é presente lá. A esposa dele foi? A esposa foi. Dona Teixeira. Aliás, Dona Lorinha. Aliás, como é o nome Dona dela? Lorinha. Uma mulher, por sinal, eu elogio porque é muito bonita. Eu achei ela muito bonita. Aliás, todas as três. Todas as três. Omar, só pra... De maneiras que eu me sinto muito orgulho. Esses caras levantaram este país, essas empresas têm renome internacional, é um baita de um PIB. Esses caras trabalharam, de fato, pela grandeza desta nação, não brincaram em serviço, construíram a região colonial italiana com esforço, com dedicação, com coragem, com trabalho, com dignidade e com muita honestidade. O meu abraço a todos eles, embaixadores de Farroupilha no mundo, para o mundo. Sem a ajuda do Estado, né? O Estado aqui do Rio Grande do Sul só complicou quem queria investir aqui. Depois da ida da Ford para a Bahia, e vários empresários aqui migraram para o Nordeste porque tinham umas facilidades melhores do que o Rio Grande do Sul não quis oferecer. O Rio Grande do Sul perdeu grandes empresas, inclusive empresas de Farroupilha, porque os governos só pensavam em cobrar impostos. Falando em impostos, a Assembleia... Só pensavam? Não, e pensam ainda, né? Ah, bom, vamos deixar A Assembleia, claro. pasmem os senhores, vai aprovar a manutenção desses impostos mais caros que a classe média paga, que é o imposto sobre a gasolina, mais 2%, que é o imposto sobre ligações telefônicas, que é o imposto da luz... Mas como que é mais o imposto, 2%? Combustível é muito mais, Pacheco. Que é o imposto... Da energia é muito Sim, mais, mais Pacheco. 2% Não em é cima, mais, em mais cima de 2% 58%. É normal. Sim. Dá 60% agora. Então vão aprovar. E pasmem, a bancada do PT, os 11 deputados vão votar a favor disso. Quer dizer, olha, está difícil, é muito difícil os empresários viverem aqui pagando essa exorbitância de impostos e tendo ainda que ter problemas com o trabalho, com os sindicatos fiscalizando assim de uma forma, né, grotesca. Eu tenho visto cada uma aí, mas vamos ver, vamos esperar que janeiro está chegando aí. Muita gente fala, Paulo Sérgio, que o Rio Grande do Sul é um estado atrasado da Federação, Pacheco. Mas nós temos que deixar bem claro, isso que o Pacheco falou é muito sério. Os governos têm atrapalhado os empresários, porque paga, a carga tributária é enorme, Pacheco. Já não chega a carga trabalhista, já não chega todo... Né, o ônus que o empresário tem, a insegurança jurídica e a insegurança pública, que isso gera o quê? Ela tranca a economia. Esses dias, conversando com o pessoal do comércio, o Paulo Sérgio, de bares noturnos, você sabe quanto Porto Alegre deixa de entrar para os cofres de Porto Alegre à noite? Em torno de 2 milhões de reais. Sabe por quê? Porque as pessoas não vão na pizzaria, não vão na churrascaria, não vão nos motéis, não vão em lugar nenhum. Não gira a economia. Nós não saímos mais de casa. Ninguém sai de casa. Não saímos mais de casa. Funcionário para trabalhar à noite porque não tem público. Então, Paulo Sérgio, isso é uma barbaridade. Tá? Agora, o Pacheco falou o dado, né? Os governos atrapalham aquele que quer empreender. Mas fora isso, quer investir. doutor Paulo Guimarães, fora isso, nós temos um governo ineficiente, um governo das obras mal feitas, das obras inacabadas, das obras desnecessárias. Isso aí, o prejuízo disso é tão grande quanto a corrupção. O prejuízo de não fazer é tão grande quanto esse da incompetência administrativa. A burocracia emperra o país em todas as áreas. O excesso
de leis acabam estabelecendo um emaranhado que tu não consegue sair dele, é um cipoal imenso, não consegue, engessam a tudo e a todos. Tanto é que está perguntando aqui o Fred Capão da Canoa, Paulo Sérgio, o que fazer com a burocracia que emperra o país, que um dia já se chamou de burocracia. Paulo Sérgio, eu só queria dar um dado. Eu acho importante, depois de tudo que aconteceu com a Boate Kiss, que foi uma tragédia, é lamentável tudo que aconteceu. Só que houve ali, Omar, um reverso muito grande. Saiu do 8 para o 80. Hoje, para se montar um negócio no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é terrível, porque e isso que melhorou, a Assembleia deu uma amenizada aí com os projetos que deram um alento. Só que, hoje, para você abrir um escritório de advocacia, para você abrir um escritório de contabilidade, você tem que pedir autorização para o doutor Paulo Guimarães, não esqueça que o episódio da Kiss foi fruto exatamente desse processo de PPCI. Por quê? Porque se privilegiou a vizinhança que era perturbada pelo som da boate, mandando colocar nessa mesma boate protetores acústicos. Verdade. E estes protetores acústicos absolutamente incendiários acabaram queimando. Exatamente. Gerando aquele gás todo que matou crianças que não morreram queimados. Só que o peso depois... Então, não é o peso. Naquela época já era problemático. O problema é o seguinte, é a incompetência. Porque quando tem um organismo público que quer abraçar o mundo, quer mais poder, fala para mim, eu quero, e vai inchando. Em torno disso se cria uma empresa aliada a determinado burocrata que vai fazer os extintores de incêndio, outros que vai providenciar os protocolos, outro que vai providenciar os alvarás, outro que vai providenciar... Se cria uma indústria em torno da burocracia. E esta indústria acabou destruindo aqui. Pois então, tu estás falando exatamente a hora que eu falei. Três centenas de pessoas. O Estado atrapalha aquele que quer empreender. É lamentável. Então não vamos dizer que é de agora, porque antes já existia isso. É de agora. Mas isso já potencializou, a sociedade já foi vítima em várias ocasiões exatamente disso. O telespectador que mande, então, aqui meio para dizer, se está tentando abrir um negócio, não é burocrata. Paulo Sérgio. É terrível o peso para se abrir uma empresa. Mas é o que nós estamos falando, Alvarás, só que não dá para dizer que é de agora, isso já existia. Não, já existia, mas hoje está muito pior. Quando isso deveria ser o quê? Isso deveria ser da iniciativa privada. Vai botar uma boate, o que quer que seja, um escritório de advocacia, de contabilidade, como disseste, quem tem que dar o laudo é um engenheiro de segurança. Ele dá o laudo e assina. Se na Kiss tivesse um e ele tivesse colocado aquele protetor acústico, ele estaria preso. Ele seria o responsável técnico. É isso. Paulo Sérgio, um exemplo daquilo que o poder público faz coisas muito erradas, em vez de consultar a população ou os empresários, ali no José de Alencar, tem uma obra ali, que é uma ciclovia, né, para mobilidade urbana. Bárbaro, né? Que já fechou 4 restaurantes ali num espaço de 300 metros. Por quê? Porque à noite ninguém sai porque não tem estacionamento. Tu não pode estacionar em cima da ciclovia às 8 da noite. Então eles marcam a ciclovia. Nova York tem ciclovias, mas tem horários para andar na ciclovia. Aqui tu vem, por exemplo, ali pelaquela avenida Érico Veríssimo, tem ciclovia e não pode estacionar. Tem aquela senhora que se reuniu para tomar um chá à tarde, não tem estacionamento para ninguém. 4, 2 galeterias e 2 pizzarias fecharam na José de Alencar, no espaço, desde que criaram aquela ciclovia. Uma coisa que eles, de tanto nós dar pau aqui, corrigiram, foi em frente ao Hospital Mãe de Deus, tiraram o ponto de táxi para o outro lado da rua, que tinha uma perna assim, onde passava só um automóvel, ficava a ciclovia, ficava o ponto de táxi e tinha uma barriga para o hospital. Mas aí tiraram isso aí, porque essa obra aqui era inédita. Mas nós falamos aqui. Sim, nós falamos várias vezes e demos pau. Então eu vou dizer, o Estado mais atrapalha do que ajuda. Olha aqui, filosoficamente, o Estado foi criado para servir o homem. Na verdade, o homem está servindo o Estado. Inverteram as posições e a situação. Esse é um princípio imutável. Não venham dizer que é bobagem, não. O Estado foi criado para servir o homem, para dar paz, tranquilidade, estudo, hospital. Dilon Camilo, Paulo Sérgio, temos que reconhecer que o Mazembe, para dar umas palhinhas aqui de bom humor, que o Mazembe fez história no Mundial FIFA ao vencer o Inter.
Outro que fez história foi o Grêmio. Jogou a final contra o Madrid e não chutou uma bola sequer em gol. Foi a primeira final jogada somente num lado do campo, o Dilon Camilo de Canoas. O Grêmio tomou 5-0 do Real Madrid. O Dilon é uma pessoa que eu acho que ele deve parar assim, ó. Me disseram que ele é corretor de imóveis em Canoas. Mas eu venho num programa aqui às 7 da manhã na Rádio Grenal, o Dilon Camilo tá mandando e-mail. Eu vou... Que bom! Sim, bom Que isso. bom! Eu venho aqui essa hora, parabéns, o Dilon. Camilo tá aqui. Ele tem os programas da parte da manhã, de tudo que é rádio, ele manda suas opiniões. O pessoal lê, porque ele é uma pessoa culta, inteligente. Mas, poxa, Dilon, vai vender uns imóveizinhos aí para faturar um pouquinho mais do que, pô, só fica pegando no pé. Tu é colorado, eu estou sabendo, e tu é um homem de esquerda, tudo bem, cada um tem as suas posições, mas para de ficar fiscalizando tudo assim, né? É uma coisa... Parabéns, Dilon, tu é sempre bem-vindo aqui, Dilon. E não tem nada a ver com você, Continue, colorado. Dilon. O nosso futuro governador, conhecedor de que o Estado está quebrado, aumenta o número de secretarias quando todos acreditávamos em expressiva redução. Da mesma sorte, redução dos cargos em comissão. E, para surpresa, solicitou que o governador não exonerasse os em atividade. A máquina tem que ser reduzida, não mantida e muito menos aumentada. Grande Jorge Lisboa Goelzer, nosso querido amigo de Erechim, que dá uma grande contribuição para o programa. Segunda-feira o PMDB irá decidir se participará do governo Eduardo Leite. Decidido. Mas já decidiu. Rapaz, vai participar, rapaz. Definitivamente. Definitivamente vai participar. Eu acho, O PMDB tem esse é cacuete. por isso que a sociedade não acredita mais. É por isso que eu não... O PMDB perdeu a eleição pro PSDB e nem terminou ainda. O governador Sartori ainda é o governador. se oferecendo- Nem entregou. Já estão negociando pro PMDB participar. Estão se Quer dizer, oferecendo não pro é governo sério. Bolsonaro já também, né? Não Porque é eles querem sério, participar de tudo que é rapaz. governo. Eu acho que nos últimos anos... Eu vi uma entrevista do ex-vice-prefeito de Porto Alegre, competente vice-prefeito Sebastião Melo, que assumiu o deputado, ele disse, eu sou contra. Ele disse, eu sou contra. Não é possível. O que é? Em nome do que dessa Vem maldita cá, olha aqui, ó. governabilidade? Olha aqui, Mas que bárbaro, olha aqui, ó, a Carla está perguntando se tu está pintando o cabelo, teu cabelo está muito preto. Não, meu cabelo nunca passei nada. E se olhar de perto, tem branquinho aqui. Pode botar um Uma lupa. branco, olha aí. Uma lupa. Olha os brancos aí. Onde? Não tem nada de branco. Opa, não, a barba. A barba não, o cabelo tu tá pintando, rapaz. Não, pintando. A Bianca me disse que tu pinta o cabelo em casa. Nunca falou, isso é mentira. Como? É mentira! Tá mentindo, então. Robô é robô, não interessa o lado da esquerda ou direita. Isso aí. Lisardo aí. de Pelota. Tá aí. Vamos, Zé. Tá aí. Claro. É só que ela botou robô, robô. Não é robô de robô? Não, ela botou robô. Mas robô não rouba. Só se for a comando. Boa noite, Paulo Sérgio Pinto e convidados. Qual a opinião de vocês sobre o AI-5 como é? O AI-5 e o povo não importa o sistema de governo econômico. O povo quer e precisa de saúde, de educação e segurança. Rafael Martins, eu nem vou perguntar para esse comuna aqui sobre o AI-5. Tá bom, então fala. O que tu pensou do AI-5? Eu acho que está correto. Eu acho que, em primeiro lugar, eu me livrei de ideologias. Eu sou um livre pensador. Eu acho que esse cara tem razão. O povo, o que o povo quer? O povo quer educação, o povo quer saúde, o povo quer desenvolvimento, o povo quer que a classe média se leve. O que está acontecendo isso? O que tu tá pensa do AI-5? Tivemos o aniversário agora da edição do AI-5. O AI-5 foi o ato mais vergonhoso da história Por quê? desse país. Porque instalou uma ditadura sanguinária, odiosa. Mas não havia guerrilha. O nosso capitão Lamarca não condenou o colega. O que eu tinha que ver com a guerrilha? O que o João da Silva tinha que ver com a guerrilha? O que o povo do Brasil tinha que ver com a guerrilha? Combata-se a guerrilha e pronto. O povo sofreu Olha, o quê? eu até daria para justificar a sublevação popular frente a uma ditadura opressiva contra o povo de qualquer país. Eles têm, a igreja admite isso, o direito de rebelião frente ao regime de tirania. Quer dizer, o AI-5 estabeleceu a tirania odiosa contra o povo desse país. Eu, como advogado, não poderia impetrar mais habeas corpus em favor de ninguém,
porque o AI-5 me proibia. Terminou, fechou o Congresso, terminou com os partidos. Foi um desastre nacional. Torturou, matou, fez horrores. Todo mundo sabe disso. Isso faz parte da história do Brasil. Não se pode negar essa realidade, essa verdade que houve aqui. Eu acho que a tirania é quando o povo tem medo de um governo. Eu acho que nessa época o povo não tinha medo do governo. Se vivia com... tinha uma situação muito melhor. Eu acho que às vezes fechar um congresso... César, não diz bobagem, 518 deputados lá, picaretas, como dizia o Lula, né? Às vezes tem que ver, tem que fazer alguma coisa. Não acho que seja a solução, um AI-5, tirar os direitos do cidadão. Mas a partir do momento... Eu vi esse dia uma entrevista do Nelson Motta, que foi morar em Nova York, e disse assim... ele era um esquerdista, o extremo. Aí ele começou, viveu lá o primeiro ano, e ele viu que a educação funcionava nos Estados Unidos, que a segurança funcionava, que a saúde funcionava. E ele disse, olha, se a democracia americana é assim, se é governo de força assim, eu gosto de governo de força. Quer dizer, o esquerdista chegou a dizer isso aí, que os Estados Unidos era bom, e ele tirou toda aquela ideia que ele tinha nos Estados Unidos a partir de morar lá. Eu só pergunto como é que é em Cuba, para que um fã de Cuba aqui... Olha, nós tivemos em Cuba... Eu fui. Nós tivemos lá, eu, Paulo Sérgio, um grupo de amigos aí, e tivemos lá 8 dias em Cuba, tivemos uma estada muito boa, só que é diferente, é um país, a forma... A redenção deles lá da Revolução foi em 59 e até hoje eles estão atrasados. Olha o Roberto Gil aqui, rapidinho. Paulo Sérgio, convidados, falaram das dificuldades para se abrir uma empresa. Para fechar uma empresa é pior ainda. É verdade. A luta é maior. Rubens Gil. Muito bem, verdade. Eu fechei uma empresa e demorou muito tempo. Agora, o AI-5, quem tu acha isso? Eu acho o seguinte, o AI-5 foi o ato institucional de todos os atos do regime militar, o mais duro. Do Arthur de Costa e Silva. A cassação daqueles parlamentares daquela época, agora não podemos falar em parlamentares de hoje em dia comparado com aqueles. Tinham grandes nomes, pensadores, homens de vida reta, inteligentes, que pensavam no bem do Brasil e foram injustamente cassados com seus mandatos. Eu acho que tem que fazer... O AI-5, para mim, foi... uma das coisas mais ruins do regime militar. Eu vejo como uma das coisas mais ruins do regime maléficas daquele período. Por quê? E eu já disse. Não, ele repete. Por quê? Que caçou parlamentares, pessoas que eram preocupadas com o Brasil, estadistas, grandes nomes. Então, eu acho que ela, naquele momento, Paulo Sérgio, dos atos institucionais do governo do regime militar, para mim o AI-5 foi o pior. É verdade. Mas... né? Agora, nós temos que avaliar cada situação no seu tempo. Não vai dizer, hoje hoje eu não sei. Com um bando de picaretas. Grande Omar Ferri, meu ídolo, Mauro Miranda de Alvorada. Paulo lança a campanha para saber por onde anda o motorista. Ele está sumido. O que pode ter acontecido com ele? Motorista. Só se fala num motorista no Brasil, tu vem perguntar qual motorista. Eu estava lembrando que tinha o caso da Marielle, né? Que hoje a polícia... Aquele mataram. A polícia descobriu e parece que a esquerda não tem interesse que seja divulgado isso. Mas como foi a milícia que matou? A milícia que matou. Foi feito várias investigações e hoje a polícia pediu a prisão dos envolvidos, mas as notícias não são as mesmas de quando aconteceu. Parece que a esquerda não tem interesse. Não, aí entrou a Polícia Federal para resolver. Sim. Teus colegas da Polícia Federal que entraram para resolver. Mas tu não vê a mesma... Uma intervenção federal na investigação. Sim, tu não vê a mesma... Parabéns ao pessoal da Polícia Federal. Tu não vê a mesma Vocês conseguiram esclarecer o assassinato da Marielle. Parabéns à Polícia Federal. Lamentável a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu quero dizer Paulo Sérgio, pau que bate em Chico tem que bater da mesma forma em Francisco. José Scipione de São Leopoldo. Concorda? Também achamos. Ninguém... Pergunta para o senhor Omar Ferri se o PDT vai continuar fazendo acordinho com o PT. O meu partido está tão vergonhoso nesses últimos tempos que eu até me recuso em opinar. Eu não quero perder tempo com esse PDT traidor das grandes ideias do Jango, do Getúlio, do Pasqualini e do Brizola. Uma vergonha nacional.
Evandro Ricardi, boa tarde, Paulo Sérgio. O presidente Bolsonaro não tem que dar explicação, quem dá explicação é o filho dele, está dizendo Evandro Ricardi. Não tem nada, são pessoas independentes. A questão cultural negativa neste país, todos levaram vantagem com a lei e favores. Agora está mudando tudo, Mário de Gravataí. E este maluco criou comércio lá em torno de tudo. Que ela tá falando sim, não, a cidade... Volta e outro bem feito bem feito povo idiota que acreditar que Deus cura isto. Estou só na mente. Mário de Gravataí. Bom, tu que é um agnóstico, tu que é um ateu... Ele tem razão total. Por que a invocação de Deus? Não é por acaso a Bíblia que diz que não devemos invocar falsamente o nome de Deus? Toda hora tem que se invocar o nome de Deus. Porque essas religiões... O Marx tinha razão na grande frase dele. A religião é o ópio do povo. Nisto, Marx acertou plenamente. As religiões hoje estão sufocando a personalidade do povo, estão transformando crentes em escravos de ideologias religiosas. Isso é uma vergonha nacional. Não contribui para a democracia deste país. As religiões, elas são absolutamente necessárias. É um conforto para o povo sofrido, povo brasileiro sofrido. E para todos os povos sofridos. É um conforto. Meras palavras. Não é meras palavras. Meras palavras. Vamos agora ao nosso ponto final. Chegou a hora do ponto final. E vamos com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Do carro. Doutor Paulo Guimarães, quem é que está assistindo o programa no carro? Pois olha, o nosso amigo José Anastácio, o Jota, grande corretor, empresário. O Jota, olha aqui, assistindo no seu automóvel em viagem. Está E quem é que está no serra. Vídeo? Eu, né? Ele fotografou, ele fotografou quem? Quero mandar um abraço também, Paulo Sérgio, para uma telespectadora tua aí do programa, de muitos anos, dona Luci Monteiro, lá do Jardim Lindóia, da Paulo Bento Lobato, tia Luci, mãe do Cláudio, mãe do César, Eduardo, né, Ricardo, pessoas que te assistem há muito tempo. Um beijo, tia Luci. Boa tarde, Paulo Sérgio. Falando de cidadão que se diz espírita, também acho que merece castração química, ou como falaste, jogar na cadeia e botar a chave fora. Ninguém merece uma coisa dessas, com certeza. Rosana de Pelotas. Muito bem. Lá ele ia ter bastante atendimento também de médiums. Seria mais ou menos o que ele faz na cadeia, ele teria atendimento de médiums. Mas então eu estou parafraseando aqui o Elberto Hubbard, dizendo que o maior medo das pessoas de errar o maior medo das pessoas de errar é ter medo de cometer um erro. Tá? Então nós temos que procurar sempre fazer aquilo que achamos. Eu estava comentando com o Paulo Sérgio sobre a Abadiânia, ele recebia 4, 5 mil pessoas por dia lá. Logicamente a cidade vai ter um baque muito grande econômico, né? Com certeza aquelas banquinhas que vendiam ali os materiais, os livros, né? Com certeza, a partir do momento que ele for preso, vai ser preso, já não terá esse comércio livre como tem hoje lá e vai fazer falta esse dinheiro para a população local. Senhor Paulo, boa noite. O João não é espírita, graças a Deus. Ele é espiritualista e cultua imagens. Foi católico. Estive em Abadiânia várias vezes com amigos. Nada lá existe de espírita. Tereza Berlovitz. Eu me penitencio. Ela pode ter toda a razão. Ele é espiritualista. É que muita gente se diz espiritualista no sentido de ser espírita. João de Deus é espiritualista. Espírita não segue Allan Kardec. Obrigado, Tânia de Bagé. E complementa, e repete aqui. Os espíritas que seguem a doutrina codificada por Allan Kardec. Obrigado, Tânia de Bagé. É o teu ponto final, Omar. Olha, a resultante dramática... Pergunta aqui o Omar Ferri se é justo o Brizola ter deixado 2 aposentadorias de governador hoje no valor de 64 mil. É justo com o povo, a quem falta saúde, segurança? Francisco da Vila Nova. Bom, em primeiro lugar, eu não sei se deixou 2 aposentadorias. Uma, tenho certeza absoluta. Uma do Rio Grande do Sul e outra do Rio de Janeiro. E deixou para aquela mulher, que é a segunda mulher que ele casou com ela no Rio de Janeiro. Agora,
Eu respondo que o Alceu Colares respondeu para um cara do PT. O senhor recebe aposentadoria, o senhor recebe dinheiro da Itaipu Binacional. E o Alceu Colares, tudo dentro da lei. Matou. O cara botou. Mas nem sempre que é legal é ética e moral. Bom. Concorda comigo? Eu concordo contigo. Agora eu quero dizer, a resultante, César, de tudo isto é o problema social. A miséria aumentou para 14 milhões de brasileiros. Então, olha aqui, concordando 14 contigo, Remy milhões. Henrique, olha o que ele disse. Sim. Boa noite, Paulo Sérgio, parabéns pelo debate. Alguém falou aí que quem paga impostos é a classe média. Por favor, dói muito o imposto. E quem sofre é a classe miserável que paga e não tem nem como sonegar. É isso aí. E paga. 14 milhões que não ganham, segundo estatística apontada pela ONU e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não ganham mais de $1,90 Mas por dia. eu vejo assim, ó, eu vi que o ex-presidente Lula dizia que tinha acabado com a miséria. Grande mentiroso, grande mentiroso. Todo mundo podia viajar, podia Grande comprar um mentiroso. automóvel, né? Olha aqui, Paulo Sérgio, foto de uma das famosas brisoletas da Serra Gaúcha, em Gramado. Olha que beleza, a brisoleta do Brizola. Só em Encantado construímos. Olha aí. Eu era secretário do prefeito na época. Só em Encantado nós construímos 62 pequenas escolas. As brisoletas serviam para o Estado ter dinheiro para fazer escolas. E o Brizola pagou as brisoletas com juro. Ninguém se queixou de ter sido lesado pelo Estado em um tostão. Ninguém construiu. Essa é a verdade Paulo histórica Sérgio, do governo Brizola. já que o Omar adora os regimes democráticos, gostaria que ele me explicasse como nos anos 60, com tecnologia artesanal na época, o governo militar fez a ponte Rio-Niterói em 2 anos. Em pleno século XXI, há 4 anos, e estão enrolando para construir a ponte do Guaíba, que é menos da metade da Rio-Niterói. Júlio de Gravataí. Ele tem Enrolou, razão ele acabou total. com ele. O Exército também construiu a Estrada de Ferro, Porto Alegre, Roca Salles, Guaporé, Passo Fundo. Agora estão chamando o Exército para terminar essa construção da vergonhosa BR-116, que não tem fim. E aquela, a Estrada 63, que começa aqui em Frederico Westphalen e atravessa toda a zona da produção de soja deste país e vai terminar numa cidade próxima a Belém do Pará. Essa é a maior vergonha nacional. Pelo que eu vi nos jornais, o Exército vai ser contratado, vai ser chamado, vai receber o dinheiro do governo. Boa tarde, Paulo Sérgio. Para construir Parabéns pelo programa. estrada. Além da burocracia na abertura de empresas, tu não imaginas quanto é dar baixa numa empresa. Simplesmente um martírio. Abraço, Marli de Caxias. Já falamos, inclusive, sobre isso no telespectador. Boa tarde. Já é cansativo ver os burocratas fazerem leis de trás para frente. A lei que deveria existir é a lei de não usar fogos em estabelecimento fechado e não de usar os isolamentos existentes que ainda muitos usam. Léo Gonçalves. Mas exigiram, né, botar o protetor acústico. Mas eu vou a dizer, segurança foi prejudicada. Paulo Sérgio, eu moro há 13 anos num prédio ali na Ganso, que só agora, no mês passado, saiu o PPCI. E eu, lá no Grêmio, como vice-presidente várias vezes, o nosso PPCI, nós tínhamos que contratar uma empresa para fazer o pedido, tínhamos que contratar engenheiros para ver e tínhamos que fazer as comissões junto com os bombeiros e o Ministério Público juntos. Isso que era um estádio todo de pedra e ferro e nós tivemos que gastar, na época, 200 e poucos mil para fazer esses equipamentos. Boa noite, Igor Moraes, advogado de Canoas. Concordo plenamente com o Ferri. Nós abrimos mão da parcela da nossa liberdade para que o Estado gerisse nossas vidas. Hoje, nós sustentamos o Estado e não recebemos nada em troca. Olha aí, tu tá dando ibope, ó. As pessoas estão concordando contigo, milagrosamente. Tem razão, total. Milagrosamente uma ova. A verdade acima de tudo. Oi, Deus acima de todos. Deus acima de todos. Bah, mas que vergonhosa. Eu me penitencio. Mas essa tu te quebrou. Eu não aguento mais esse país. Eu vou embora desse país. Convidados. Falar de dificuldades para se abrir uma empresa, para fechar uma empresa é assim. A luta... Bom, Roberto... Tu vê que o telespectador bombardeou os e-mails com esse assunto que é tão real e tão problemático. Olha aqui, o Ferri está se queixando de fechar o Congresso. Deveriam ter fechado quando o Lula chamou todo mundo de picareta. Aí ele não fala nisso.
Não, o Lula chamou também O meu pai Supremo nunca Tribunal foi Federal preso. de O covardes. meu pai nunca foi preso. Deviam temer aqueles que praticavam guerrilha, assassinavam pessoas inocentes, soldados nas portas-quartéis, bancários, roubaram o cofre do Admar de Barros. Tudo isso o cara desencadeou aqui em cima de ti, Agora, a rapaz. Câmara Federal de 64 era outro departamento. Era outro. Meus amigos, É verdade. Os aniversariantes? os aniversariantes. Dilma Rousseff, de Ai, meu Deus, aniversário. me causou indigestão Por quê? estomacal. Presidente da República, ela Esse foi. nome embrulha qualquer intestino nacional. Juíza Aline Doral Stephanie Fagundes, de aniversário também. O procurador de Justiça Silvio Miranda Munhoz. O Marcelo Mantelli, Caroline Von Tobel, o Cláudio José Bartelli, Carlos Raimundo Paviani, José Luiz Bortoli, Azambuja, Luiz Augusto Generali, Ana Cristina Machado da Rosa, Eduardo Conte, Gladys Ibarra, o Jorge Catti, meu amigo Dudu, e também a Luciana Damore Adam. Conhece Luciana Damore Adam? Não conheço. Filha de Vânia Maria Adam. Também não conheço. Não conhece a Vânia Maria Adam? Tu não vai vir mais no programa, não vai te escalar mais. Não conheço. Tu não vai mais ser escalado no A Vânia! Tá Como é que eu fora. vou adivinhar? pô? Como é que eu vou Um adivinhar? abraço a Luciana. Um abraço pra Vânia. Amigo nosso, Vânia, presidente beijo. do Grêmio, doutor Romildo Bolzan, recebeu ontem uma Assembleia Legislativa a medalha do Mérito Farroupilha. Ah, Foi que uma... beleza. Meu colega agora, beleza. comentador. Romildinho, nosso abraço. Obrigado. Grande Romildo. Merecido. Ó, quando eu vejo o Colorado aplaudindo desse jeito... Pelo amor de Deus, o Romildo Bolzan é um baita do presidente. Barbaridade. Olha aqui, ó, melhor que Fábio Koff, eu tô dizendo. Eu Melhor assino que embaixo. Fábio Koff. Eu assino embaixo. Eu acho, é minha opinião. É bacana isso. Né? Não, ok. Obrigado. Tudo do mesmo partido, né? Obrigado. Romildo. Obrigado, Paulo Guimarães. Todos eram do mesmo partido, eram? É. Porque aquele ali já... Não, mas o Romildo é ainda. O Aquele Romildo ali, é. ó. Inclusive, Aquele estava ali agora Pompeu ele de é- Matos, Romildo, Ele é do PSL. Justiça seja Obrigado, feita. César Pacheco. Baita Obrigado, prefeito Omar de Ferri. Osório, presidente do Bom PSDB, fim de presidente do semana a todos. Um abraço ao Mário Darós, que aniversariou dia 12 e amanhã estará comemorando em grande estilo lá em Atlântida, inaugurando o seu espaço gourmet. Agradeço Que o ele convite, nunca vai Mário, cozinhar hein? nada, né? Agradeço ele o não vai convite, cozinhar mas eu não vou nada. poder. É um espaço gourmet, mas quem vai cozinhar esposa é a cozinha. Fátima Darós. Aê, Mário, Hã? parabéns pra ti, Mário. Muito obrigado. Já está posto a Vera Armando. O Paulinho não estava com uma roupa parecida com aquela? Quando chegou? É. Tá. É rabucho. Muito obrigado. Rabucho. Bom fim de semana para todos. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banri Compras. Só outro Banri Compras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.